Saudações, amados irmãos, graça e paz seja sobre vós e família, da parte do nosso Deus e Pai, por meio do seu amado Filho Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho mais uma vez em nome de Jesus, pela convicção e direção do Espírito, trazer mais um tema para abordarmos, estudarmos juntos sobre essa questão. O tema, como vocês podem ver, é esse aí exposto na tela. E aqui temos a primeira pergunta, que é a base do tema que iremos estudar. A pergunta é: quem é Ellen White para você que diz ser do movimento adventista do sétimo dia? Então aqui nós temos uma pergunta que será a base do nosso estudo. E eu peço que cada um de vocês possam, com sinceridade, humildade, oração e atenção, examinar todo esse estudo, que isso servirá para você, como adventista, para se proteger ou até mesmo ser advertido, tá? Por algum erro de concepção que você tem. Então eu peço que com muita sinceridade, humildade, cada um dos meus irmãos possa ir até o fim desse estudo para compreender todo o contexto da questão abordada aqui, ok? Pois bem, aqui eu tenho mais duas perguntas. Ellen White profetiza, escritora ou apenas uma conselheira cristã, como qualquer outra cristã fiel a Deus? Mais uma pergunta. Para os adventistas, os testemunhos coletivos, de forma geral, dados por Deus à irmã Ellen White, devem ser aceitos e reconhecidos como uma autoridade divina, regra de fé, doutrina e prática por aqueles que aceitam participar do movimento ou não? Então, mais uma pergunta. Então, sobre essas perguntas, nós vamos analisar todos os textos, tá? Toda a questão abordada, e cada um de vocês, de maneira individual, poderá tomar a decisão, tá? Como ser individual, como responsável pelas suas próprias decisões, ok? Vamos lá. O primeiro texto que vamos ler, ele se encontra no livro Mensagens Escolhidas, tá? Sempre que eu ler algum texto, a descrição do texto vai estar sempre aqui abaixo, ok? Pois bem, o último engano, a palavra de Deus diz, o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Prestem atenção. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Então essa é a obra de Satanás. Então vocês fiquem atentos, porque isso aconteceu nos tempos da irmã Ellen White, continuou acontecendo e está acontecendo nos nossos dias. Vocês fiquem atentos, ok? Comentário inicial. O objetivo desse estudo é mostrar o trabalho de Satanás para invalidar, descredibilizar e neutralizar a autoridade dos testemunhos do Espírito de profecia, por meio dos seus agentes que fazem uso do nome adventista do sétimo dia.
Como diz a irmã Ellen White, temei mais os de dentro do que os de fora. Porque assim, aqueles que estão lá fora, eu não dou a mínima, né? Porque o que eles falam, né? Que a irmã Ellen White é uma falsa profetisa, né? Que ela fala coisas que a Bíblia não fala. Tudo bem, isso é aceitável, né, na nossa mente. Mas a questão aqui é os que usam o nome Adventista do Sétimo Dia, ok? Então o assunto aqui é para os de dentro, tá? Dentre aqueles que usam o nome Adventista do Sétimo Dia, existem níveis de aceitação no que toca aos testemunhos do Espírito de profecia. Então são níveis de aceitação, ok? É o que eu vou abordar ao decorrer desse estudo. No tocante à irmã Ellen White e os testemunhos escritos por ela, pela inspiração divina, pode-se classificar algumas classes de adventistas. Irei enumerar 5 delas. Vamos lá, prestem atenção. Primeira, essa classe é numerosa. Essa classe nem cheira e nem fede, quando o assunto é a irmã Ellen White e os testemunhos por ela escritos. Na verdade, essa classe são aqueles que não dão diligente atenção para os escritos do Espírito de profecia. Podem ser que já fizeram uma leitura de 1 ou 2 livros ou livretos, de maneira formal. E outros só conhecem os testemunhos por meio dos pastores, ministros e professores em seus sermões. Então essa é a primeira classe. Segunda classe. A segunda classe são aqueles que dizem crer que a irmã Ellen White é a profetisa escolhida por Deus, porém, aceitam partes dos testemunhos como a voz de Deus, que estão de acordo com o seu proceder. No entanto, rejeitam outras. Prestem atenção. As quais mostram seus erros, falsas ideias, hábitos, costumes e pecados. Então, essa é a segunda classe. Essa rejeição por eles necessariamente não é uma rejeição declarada, ou seja, que eles declaram, eu rejeito o Espírito de profecia, né? Não é bem assim. Ou seja, eles tentam dar outra interpretação para os testemunhos que revelam as coisas que não querem abandonar ou praticar, ou seja, distorcem o testemunho, assim como os evangélicos distorcem a Bíblia. O mesmo Espírito, ok? Terceira classe. Essa classe, para mim, Gênesis, é a mais perigosa e é sobre ela que mais enfatizarei nesse estudo a seguir, ok? Essa classe é pequena, porém composta por homens inteligentes e mulheres também, né? Bem articulados com as palavras, com grande poder de convencimento, ok? Eles declaram que creem no dom profético da irmã Ellen White, porém afirmam que, prestem atenção, não podemos aceitar e reconhecer seus testemunhos como autoridade, regra de fé, doutrina e prática. E eu vou explicar, tá, com mais detalhes essa questão. Para sustentar essa afirmação, dizem eles, se qualquer testemunho do Espírito de profecia proibir algum hábito, costume, comportamento, defeito ou pecado, e, no entanto, se tais coisas que são proibidas não estiverem nas palavras de advertência dos profetas do cano bíblico, então não devemos aceitar, reconhecer e obedecer tal testemunho.
Prestem atenção, meus irmãos. Noutras palavras, estamos livres para continuar com tais procedências, mesmo que os testemunhos façam advertência contra tais coisas. É isso que eles estão ensinando, ok? Esses homens têm causado um grande estrago na fé dos amantes dos prazeres e também nos que são novos na fé, no tocante à autoridade dos testemunhos do Espírito de profecia. Tem causado um dano grande, tá? E isso tem aberto margem para que corações não santificados façam o seu próprio julgamento e determine o que devem aceitar e rejeitar dos testemunhos, segundo o critério da sua própria mente. Esses ensinadores adventistas, que usam o nome adventistas, não entendem e não querem entender que Satanás não parou de inventar, sugerir, criar hábitos, costumes, comportamentos, defeitos de caráter, pecados, ao decorrer do curso da história, de acordo com o avanço do mundo. Eles não entendem isso, ok? E eu vou explicar, né, o que isso pode nos trazer de dano, essa questão, por esse não entendimento dessa questão, tá? Então eles não entendem isso. Parece que Satanás, parou na sua obra. Parece-lhes que Satanás parou sua obra após a morte do último profeta do cano bíblico e que somente os hábitos, costumes, defeitos, erros e pecados apontados pelos profetas daquele tempo são válidos e tudo que ele inventou e introduziu na sociedade não devem ser contados como algo que é uma ofensa a Deus. Então é mais ou menos assim, entendeu? Esse erro é fácil de discernir para os que estudam o que significa e constitui a verdade presente, desenvolvida para o povo de Deus no tempo presente. E eu vou explicar isso melhor ao decorrer do estudo. Esses falsos ensinadores, como ditos adventistas do sétimo dia, não entendem e não querem entender que Deus, na sua misericórdia, escolheu uma mulher, isso é duro para muitos, Logo ser uma mulher escolhida para ser a profeta nos últimos dias. Deus é muito sábio. Deus, em sua misericórdia, escolheu uma mulher como alguém que ele poderia usá-la para restaurar verdades esquecidas e mal compreendidas das Escrituras, como também trazer testemunhos desenvolvidos de acordo com a atuação de Satanás no tempo presente. É isso que eles não entendem e não querem entender. Isso para eles é algo estranho ao Espírito, pois Satanás cegou-lhe o entendimento. Eles tentam sustentar sua defesa com a narrativa que declara sola scriptura, Ou seja, nós só aceitamos as Escrituras como nossa autoridade, regra de fé, doutrina e prática. Usam alguns textos da irmã Ellen para dizer que a irmã White ensinava o mesmo ensino que eles estão a promover ao povo hoje. É muita ousadia e eu vou mostrar as suas armadilhas. Apresentarei logo mais esses textos da irmã White que eles usam pelo espírito de Satanás para neutralizar e descredibilizar a autoridade dos testemunhos. Vamos ler os textos logo mais. Quarta classe. Essa classe professa crer e aceitar tudo o que Deus falou por intermédio da irmã White. Porém, distorce e interpretam mal alguns testemunhos,
fazendo aplicações extremadas, exageradas, dando crédito a Satanás para quê? Através dos adventistas que não querem aceitar, reconhecer e obedecer estritamente os testemunhos que revelam a vontade de Deus, para generalizar como fanáticos, legalistas, perfeccionistas, a todos aqueles que defendem e ensinam que devemos aceitar, reconhecer e obedecer todos os testemunhos que revelem a vontade do Senhor, sobre todos os aspectos da nossa vida, segundo as implicações para o tempo que vivemos. Em resumo, essa quarta classe, eles pegam os testemunhos, dizem que crê no Espírito de profecia, que a irmã Ellie é uma profeta do Senhor, que crê tudo que ela escreveu, só o que acontece? Distorcem, dão uma má interpretação dos testemunhos e, por fazerem isso, aqueles adventistas que não querem, que estão buscando alguma coisa, né, para invalidar os testemunhos, não obedecer aquilo que está escrito, eles generalizam todos aqueles que estão ensinando que nós devemos crer no dom profético e aceitar tudo que a irmã Ellen White nos ensina, no comer, no beber, com a própria voz de Deus. Então, eles pegam esse erro de distorção, de fanatismo, né, de alguns, e pegam e generalizam sobre outros sinceros que estão buscando, né, compreender exatamente o que Deus falou por intermédio da irmã Ellen White e colocar isso em prática. Então eles usam essa classe, né, para neutralizar suas consciências e invalidar aquilo que Deus exige deles, ok? Quinta classe. Essa classe são aqueles que entendem e defendem que os testemunhos do Espírito de profecia é a própria vontade de Deus para o tempo presente. Eles aceitam e reconhecem os testemunhos do Espírito de profecia como a autoridade divina, regra de fé, doutrina e prática, pois a sua convicção confirma em suas mentes que a irmã Ellen White é uma profetisa de Deus, como qualquer outro do cano bíblico, ok? Eles não dão a mínima com o que os evangélicos e adventistas irão falar deles, pois têm a certeza que os sinceros terão a mesma fé nos testemunhos, porque o Espírito do Senhor dará a mesma convicção que eles receberam, certamente. Amém. Então essa é a quinta classe, ok? Essa classe aqui, eu, Gênesis, creio que eu me adapto nela. Não que eu não possa errar em algum momento, eu estou sempre orando para que eu não caia nessa quarta classe, ok? De ser extremo, de fazer interpretações erradas dos testemunhos. Então, eu estou sempre orando, mas o meu desejo é estar dentro dessa quinta classe. Esse é o meu desejo e a minha oração em Cristo Jesus, ok? Vamos lá. Vamos ler alguns textos do Espírito de Profecia para entendermos como a terceira classe, que eu falei que eu ia enfatizar mais, faz sua obra. A terceira classe usa para fazer a sua obra, para invalidar e neutralizar muitos testemunhos que fazem advertência contra hábitos, costumes e práticas introduzidos por Satanás nos tempos atuais. Então vamos ler alguns textos que essa terceira classe, esses ensinadores usam, tá? Para neutralizar a autoridade dos testemunhos. Eles usam texto do próprio Espírito de profecia, os próprios testemunhos, para, na sua interpretação, invalidar os próprios testemunhos. Olha que absurdo, mas vamos lá, vamos ler.
O primeiro texto se encontra no Grande Conflito, diz assim: na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Olavo Petri, um reformador, declarou que os ensinos dos pais da Igreja Católica deviam ser recebidos apenas quando estivesse de acordo com as Escrituras, que as doutrinas essenciais da fé são apresentadas na Bíblia de maneira clara e simples, de modo que todos os homens a possam compreender. Disse Cristo: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. João 7,16. E Paulo declarou que se pregasse outro evangelho a não ser aquele que recebera, seria anatema. Gálatas 1,8. Como, pois, disse o reformador Olavo Petri, pretenderão outros, de acordo com a sua vontade, decretar dogmas, impondo-os como coisa necessária à salvação? Demonstrou que os decretos da Igreja Católica não têm autoridade quando em oposição aos mandamentos de Deus, e instituiu no grande princípio protestante de que a Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. Então esse é o primeiro texto que eles usam de maneira satânica para dizer, olha, a nossa regra de fé é unicamente a Bíblia. Tudo que for fora disso, né, que trazer alguma advertência, né, contra algum hábito ou algum costume, não devem ser aceitos. Veja bem, é nesse sentido que eles querem usar esses textos, para invalidar possíveis testemunhos do Espírito de profecia que venha fazer advertência contra algum hábito, algum costume do tempo presente que os profetas não falaram no tempo deles. É mais ou menos nesse sentido, mas eu vou explicar um pouco mais adiante o que eles querem fazer usando esses testemunhos que a irmã Ellen fala. A Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. Vamos adiante, vocês vão entender qual é, né, a intenção deles usando esses testemunhos e essas declarações. Vocês vão entender. Quando inimigos apelavam para os costumes e tradições, ou para as afirmações e autoridade do Papa, Lutero os enfrentava com a Bíblia, e com a Bíblia unicamente. Ali estava argumento que não podiam refutar. Portanto, os escravos do formalismo e superstição clamavam por seu sangue, como fizera os judeus pelo sangue de Cristo. Mais um texto do livro Grande Conflito que eles usam, ok? Então, o que eles querem fazer, vocês vão entender o que eles querem fazer. Eles querem colocar a irmã Ellen White na mesma plataforma que esses padres, esses papas do tempo dos reformadores. Então eles querem fazer um paralelo e vocês vão entender o que eles querem fazer. Vamos mais adiante, mais um texto. A experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como guia da vida,
tanto quanto fez no século XVI. Há em nosso tempo um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, dizendo a irmã Ellen, né? E há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Então aqui temos 3 textos, existem muitos textos com essa mesma declaração da irmã Ellen White, mas aqui eu coloquei apenas 3 textos bem usados, né, por eles, para sustentar a defesa que eles acham que estão corretos em defender. Ok? Um texto. E depois de Satanás enfraquecerem a confiança de nossas igrejas nos testemunhos, os homens têm derrubado a barreira, para que a descrença, na verdade, se torne muito difundida e não haja nenhuma voz que possa erguer-se para deter a força do erro. Então, essa é a obra de Satanás, enfraquecer a confiança do povo de Deus nos testemunhos. Através de quem? De ministros adventistas. Porque quando é uma pessoa lá de fora, você já entende, né? E aceita. Mas quando é dentro da casa, aí a coisa é complicada, né? Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse. E os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda espécie. Reivindicarão a Escritura como sua prova e prevalecerão os enganos de Satanás sob toda forma. Ou seja, eles enfraquecerão a confiança nos testemunhos, porque reprovam os erros, e eles reivindicarão o quê? As Escrituras. Nós só acreditamos nas Escrituras. Não cremos nesses testemunhos. Não cremos nesses testemunhos do Espírito de profecia, que nos faz advertência contra hábitos, costumes, comportamento, né? Nós cremos somente na Bíblia e somente a Bíblia. Prestem atenção, vai ter mais textos falando sobre essa questão. Comentário: os ensinadores da terceira classe pegam esses testemunhos, não esse aqui, mas esses aqui, ó. A Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática. Então, esses ensinadores pegam esses testemunhos do Espírito de profecia para afirmar que, dizem eles, aí Ellen White está declarando que nada além do que está escrito na Bíblia, como proibição ou dever, segundo as palavras dos profetas, devemos receber como autoridade, regra de fé e prática. É isso que eles defendem, prestem atenção. Ou seja, se os testemunhos do Espírito de profecia proibir algum hábito, costume, comportamento do tempo presente que Satanás introduziu na sociedade atual, mas que não foram advertidos pelas palavras dos profetas do cano bíblico, vocês não devem aceitar os tais testemunhos, pois somente os hábitos, costumes e pecados praticados no tempo dos profetas bíblicos e advertido por eles devem ser confessados e abandonados. Ou seja, deixem tudo aquilo, né, que os testemunhos proíbem do Espírito de profecia e aceitem apenas o que os profetas do cano bíblico falaram. Se existir outras coisas, se Satanás inventou outra coisa, não tenham medo, não se importe, continue. É mais ou menos isso, entendeu? Na compreensão detalhada, resumida, da defesa deles, é isso, e vocês vão entender que é isso.
Continuando. Em palavras diretas, eles estão dizendo: vocês estão livres para continuar nos seus hábitos, costumes e pecados do tempo atual, ainda que os testemunhos do Espírito de profecia proíbam tais coisas. Resumindo, não creiam e nem os coloquem em prática. É isso que eles estão dizendo. E vocês vão entender essa obra infernal, né, ao decorrer do estudo, com mais detalhes. Um adventista, agora eu falo aqui, ó, sou eu falando. Um adventista que ensina e concorda com uma asneira dessa classe, dessa terceira classe, não tem coerência e moral nenhuma em dizer que crê no dom profético da irmã Ellen White. Não tem moral nenhuma. Para mim, ele não tem moral nenhuma. Entendeu? Eles estão tão cegos por Satanás que não conseguem entender o contexto do qual a irmã White estava tratando, quando entra em defesa da Bíblia, como a única regra de fé e prática. Eles não entendem o contexto ali, o que estava acontecendo naquele tempo. Veja só, existem vários textos onde a irmã Ellen White usa frases parecidas com a que lemos do Grande Conflito, que diz: a Bíblia só, unicamente a Bíblia, deve ser nossa regra de fé e prática. A terceira classe pega essas declarações da irmã Ellen White e as usam para invalidar ou neutralizar qualquer testemunho que faça advertência contra hábitos, costumes ou pecados concernente aos nossos dias. É isso que está acontecendo, meus irmãos. Ou seja, se algum testemunho falar que tal hábito ou prática constitui um pecado aos olhos de Deus, no entanto, nenhum profeta bíblico deu testemunho contra tal coisa, não devemos aceitar tal testemunho, pois nossa regra de fé e prática deve ser unicamente a Bíblia. Vocês percebem o que está acontecendo? Atentem-se. Atentem-se que o último engano será fatal. Fatal. Se você crê que Deus levantou a irmã Ellen White para nos direcionar tanto na compreensão de verdades esquecidas e mal compreendidas, como também para nos trazer testemunhos que nos conceda advertência e nos dê discernimento de hábitos, costumes do tempo presente, fiquem atentos que Satanás certamente vai trabalhar para invalidar isso. E é o que está acontecendo, e graças a Deus ele tem levantado homens para fazer tais estudos como esse, ok? Que nos traga proteção contra essa classe de ensinadores, ok? Na sua cegueira espiritual, essa classe, eles não conseguem compreender que todos os textos que a irmã Ellen White fala e defende a Bíblia como a única regra de fé e prática está dentro de um tempo e contexto onde a supremacia papal reinava na mente dos homens, negando a autoridade da Bíblia, colocando e impondo as tradições e superstições acima da própria Bíblia. Então é por isso que a ênfase da irmã Ellen White em dizer a Bíblia como a nossa regra de fé única era nesse contexto. Era nesse contexto. Mas eles pegam isso e fazem a obra infernal, ok? Daí eles, inspirados por Satanás, pegam essas declarações da irmã Ellen White e usam contra a própria irmã Ellen White para invalidar ou neutralizar toda advertência contra hábitos e costumes que não estejam relatados pelos testemunhos dos profetas bíblicos.
Essa é a obra que eles estão promulgando dentro do nosso povo. Dentro do nosso povo. Ok? Vamos pegar 2 textos como exemplo. Vamos pegar 2 textos como exemplo para entender como é que eles querem validar os testemunhos, tá? Vamos pegar 2 textos como exemplo que eles, os ensinadores da terceira classe, alegam que não devem ser aceitos como regra de fé e prática pelos adventistas, pois os profetas da Bíblia não deram esse testemunho para o povo do seu tempo. Vamos lá. Tomar chá e café é pecado, segundo a profeta do Senhor. A mulher que teve várias visões, foi levada na presença de Deus, né? Está falando. Aí tem homens que nunca passaram do telhado em uma visão, querem contradizer isso. Entendeu? Querem contradizer. Querem dar uma interpretação, pegam falas da própria profeta para invalidar o que ele está falando aqui. Será que isso aqui está contra as reformas das Escrituras? Não. Para um ser racional e inteligente pelo Espírito de Deus, não está. Esse testemunho não está contra a Bíblia. Ele é uma luz numa perspectiva atual sobre hábitos e invenções atuais, bebidas atuais, ok? Mas não está contra a Bíblia, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a honra e glória de Deus. Então, dentro dessa primícia, desse texto, a irmã Ellen, como a profeta do Senhor no tempo presente, nos traz advertências contra hábitos e costumes do tempo presente. Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial que, como outros males, causa dano à alma. Esses diletos ídolos criam excitação, ação mórbida do sistema nervoso, conselhos sobre regime alimentar. Esse é o livro. E também temperança. Alguns que fazem alta profissão de fé não compreendem o pecado da masturbação e seus seguros resultados. Mais um texto. Então eu coloquei aqui dois dos vários que temos, ok? Eu coloquei 2 como exemplo, mas existem vários que eles querem anular com os textos que usam a frase a Bíblia e unicamente a Bíblia, né? Então, qualquer coisa que a irmã Ellen escreveu, mesmo ela dizendo, né, que isso foi inspirado por Deus, não aceitem, segundo eles. Se esse hábito, né, ou essa advertência contra tal hábito não foi falado com palavra dos profetas do cano bíblico, não devemos aceitar. Então, em resumo, a obra deles é essa. Então você veja que Satanás pega esses homens inteligentes, eles sabiamente, pelo espírito de Satanás, eles dizem, primeiramente, não, a irmã Ellen, uma serva do Senhor, uma mulher dedicada à obra, né? Foi ela escolhida por Deus, ela tem um dom profético, mas de maneira sutil, usam os testemunhos para neutralizar a autoridade de fé e prática desses testemunhos.
da própria irmã Ellen White, que eles dizem ter o dom profético, somente da boca para fora, para não causar escândalo, porque Satanás, né, se chegasse não, a irmã Ellen não é profeta, ela é uma falsa, então as pessoas, né, iam olhar com mais cuidado. Mas quando esses homens chegam, né, eles falam manso, bonito, bem articulados, são pessoas educadas, né, são pessoas bondosas. Eu não estou aqui para neutralizar, né, as ações, né, corretas deles, mas aqui eu estou para confrontar espiritualmente, né, aquilo que eles estão a ensinar, né, que eu entendo que é uma obra de Satanás, ok? Então esses homens são bem didáticos, homens que falam bonito, voz calma, tranquila, ok? Uma dessas pessoas, eu já vou falar aqui o nome dele, não contra ele, porque eu não tenho nada contra ele, com a família dele, né? No ser individual dele eu não tenho nada a falar, né? Como pai, como homem, não. A questão aqui é o que ele defende. Existe ele ainda não é tão conhecido, mas ele está crescendo grandemente. As pessoas estão aceitando ele, né, de maneira grandiosa. Esse irmão, o nome dele é Davi Caldas. Gravem esse nome, podem analisar o canal dele, né? Davi Caldas, esse é o nome dele, ok? Então, especificamente, esse estudo é direcionado, em grande medida, para o senhor Davi Caldas, tá? Mas existe sim outros, no mesmo espírito que ele, ok? Mas vamos lá. Mais um texto. Não escrevo, diz a irmã Ellen. Olha só, então ela escreve isso aqui, né? E aqui ela diz, ó, não escrevo um só artigo na revista expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus expôs diante de mim em visão, ou seja, dia e noite, segundo alguns textos que falam isso. Os preciosos raios de luz procedentes do trono de Deus. Mensagens escolhidas, 3. O que ela quer dizer aqui? Ela quer dizer que aquilo que ela colocou, né, publicou como um testemunho ou uma carta coletiva ou direcionada de forma individual, ela não escreveu, como acontece hoje na linha pentecostal, né? Ah, Deus me falou, Deus falou comigo, eu vi isso aqui, né? Ela diz que tudo isso que ela escreveu foi dado em visão, né? Aí cabe a cada um, mas eu não creio, a visão dela pode ser de Satanás. Tudo bem, é um direito seu. Entendeu? Mas eu creio que você como adventista, ou você é adventista, porque o que é ser adventista? É participar, é entrar num movimento que tem uma mulher como profeta. Então não tem como fugir disso. Então você pode guardar o sábado lá fora, como existe em muitas igrejas. Agora você dizer que é adventista do sétimo dia, tá nesse movimento e dizer, não, eu não creio, eu creio nisso, não creio naquilo. Olha, é incoerente, entendeu? Eu não aceito e nem concordo com isso, eu respeito, ok? Mas vou combater esse tipo de incoerência, tenha certeza disso, ok? Então ela diz, não escreva um só artigo na revista expressando meramente minhas próprias ideias. Eles são o que Deus expôs diante de mim em visão. Então era assim que ela cria. Então assim, a primeira coisa que um adventista, quando entra no movimento, se batiza dentro do movimento, ele precisa
buscar uma convicção. Eu acho que essa é a primeira coisa. Eu não estou colocando aqui em cima da Bíblia, tá? Mas eu acho que é o que chama mais atenção, porque se eu entro no movimento e sei que tem um profeta, o que eu tenho que fazer? Não, eu vou orar a Deus, vou buscar, vou estudar diligentemente, né? Sem preconceito, com meu coração aberto, para entender. Porque o primeiro passo é eu ter a convicção e crer se aquela mulher, se aquele profeta é um profeta mesmo, ou não. Depois que eu tenho essa convicção, aí sim, eu tenho que andar coerentemente. Eu não posso falar, aqui ela falou para o Satanás, né? Ou é profeta ou não é. É a mesma coisa que o cristão quando aceita o chamado. Primeiramente, ele tem que entender, não, a Bíblia é inspirada por Deus, né? Se houver alguma interpretação que aparentemente na minha mente entre em contradição, um texto com o outro, eu tenho que pensar, não, eu sou falho, né? Eu estou errado, eu vou orar a Deus, desconfiar do meu eu e pedir, continuar que Ele me mostre essa aparente contradição. Mesmo assim, é com o espírito de profecia. Quando eu vejo um texto que aparentemente entra em contradição com outro texto do Espírito de Profecia, o que eu tenho que fazer? Rejeitar? De imediato, não. Se eu creio que a irmã ela é a profeta escolhida por Deus para o povo, para o movimento adventista, então eu tenho que desconfiar de mim. E dizer, não, Deus, algo está errado aqui, eu não estou entendendo, em nome de Jesus, me conduza, me dê o seu Espírito, para que eu, né, compreenda essa aparente contradição dos textos do Espírito de Profecia, porque é a mesma coisa. Assim como existe textos na Bíblia que aparentemente entram em contradição, né, por isso que existe a divisão de evangélicos de várias igrejas, e interpretação. O mesmo acontece com os testemunhos do Espírito de Profecia. Né? São interpretações, mas que eles são inspirados, são. Você acha que Deus estabeleceria, levantaria um profeta, que ele saberia que alguns dariam crédito a esse profeta, como se fosse a própria voz dele falando, né? E esse Deus, vendo que esse profeta escreveu algo errado que poderia enganar os seus filhos, ele não daria uma visão, né, ou daria discernimento para esse profeta ver o seu erro? Porque ele fez isso com a irmã Ellen. A irmã Ellen, em algum momento no começo ali, ela teve algumas interpretações erradas, né, que o próprio Espírito veio e deu um entendimento a ela que ela estava errada. E ela foi humildemente e reconheceu. Então, assim, um adventista chegar, pegar um texto que está escrito, que foi publicado, né, autorizado pela irmã Ellen, e negar esse texto. Não, esse texto não está de acordo com a Bíblia, né? E rejeitar esse texto, não buscar, não suplicar que Deus dê entendimento, olha, é muito perigoso isso, ok? Mas vamos continuar. Mais um texto. Quando serve ao vosso desígnio, tratais os testemunhos como se neles cresces. Olha só, vamos lá. Citando trechos deles para reforçar qualquer declaração em que desejais prevalecer. Perceberam? Quando serve ao vosso desígnio, né? Tratais os testemunhos como se neles cresces, citando trechos deles para reforçar qualquer declaração em que desejais prevalecer. Vamos continuar? Como é, porém, quando o esclarecimento dos testemunhos é dado para corrigir vossos erros, aceitais a luz? Quando os testemunhos falam contrariamente
as vossas ideias, então os tratais com desprezo. É isso que acontece. É isso que acontece, né? Então são níveis de aceitação. Mas quem é o adventista hoje que aceita os testemunhos do Espírito de profecia de igual modo que as Escrituras? Quem é o adventista? Porque é coerente, né? Eu até reconheço, né, e respeito pastores de outras denominações, né, falarem que não crê que não crê no dom profético da irmã Ellen White, que ela é uma falsa profetisa, que os adventistas a idolatram. Tudo bem, né? É um direito deles pensarem assim. Ok? Mas quando nós vemos isso dentro do movimento, aí nós vemos o trabalho de Satanás, né? O quanto ele quer destruir essa bênção de Deus para nós, adventistas do sétimo dia. Continuando, temos que seguir as orientações dadas por meio do Espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente. É isso que eles não entendem, como eu estou falando. Satanás, ele não parou sua obra de inventar defeitos, né, costumes, comportamento, hábitos, somente no tempo dos profetas, do cano bíblico. É uma imbecilidade espiritual dessa classe que defende a Bíblia só e unicamente a Bíblia, né? Querendo invalidar os testemunhos, né, dados por Deus através da irmã Ellen White, dizendo que eles creem no dom profético, mas invalidam com essa interpretação, né? Por quê? Porque não entende o trabalho de Satanás, que ele está sempre desenvolvendo alguma coisa sobre o povo de Deus, para descaracterizar a imagem de Deus sobre o povo dele. Então Satanás não parou, ele está sempre trabalhando com esse fim, de inventar, de sugerir, de criar. Deus, na sua misericórdia, levanta um profeta nos últimos dias para trabalhar em cima dessas coisas. Só que eles não, eu não aceito isso não, né? Quando vem apontar o meu erro, as minhas falsas ideias, os meus pecados, os meus atos, não, eu só creio na Bíblia. A Bíblia só e só a Bíblia. Misericórdia, Senhor, misericórdia dos sinceros e humildes que estão dentro dessa geração. Misericórdia, meu Pai. Desperta-os em nome de Jesus. Mais um texto. Agora desprezam e rejeitam os testemunhos, porque eles reprovam seus acariciados pecados, né? Hábitos, costumes, e perturbam suas autocomiseração, ou seja, sentimentos de compaixão por si mesmos. Alguns não têm noção do prejuízo que estão causando, conduzem outros no caminho errado. É isso aí, Davi Caldas. Deus tenha de misericórdia da sua alma, meu irmão.
Se você está fazendo isso com um zelo santo, que Deus tenha de misericórdia de sua alma. E derrame luz sobre a sua mente, para que você não continue a se iludir a si mesmo e pior, iludir a outros, que isso traz uma consequência maior no juízo para você. Ok? Uma atmosfera venenosa é respirada por esses indivíduos não consagrados. O sangue das almas está nas vestes deles. E Cristo lhes dirá no último dia, no acerto final: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles ficarão espantados. Mas o que eu fiz, Senhor? Eu estava defendendo a Bíblia, e somente a Bíblia. Ficarão espantados com essa declaração: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ficarão espantados com isso. Por quê? Mas sua professa vida cristã, como adventista do sétimo dia, né, foi um engano, uma fraude. Mais um texto. Abandonando a fé nos testemunhos, uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sobre o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências que vão contra eles e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de profecia. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo, e continuará a ser feito. É isso que eu estou fazendo aqui. Consagrem as suas vidas. Coloque em prática os testemunhos que Deus, na sua misericórdia, tem vos dado. E isso não anula a Bíblia. A Bíblia é o fundamento do governo de Deus. Ok? É o fundamento, os 10 mandamentos como pilares, como plataforma. Mas isso não quer dizer que Deus, no tempo presente, não traria uma verdade, uma luz, na perspectiva do tempo presente, para confrontar, para mostrar o erro, os hábitos, os costumes do tempo presente. Ok? Tenho minha obra a fazer: enfrentar os falsos conceitos dos que supõem estar em condições, Davi Caldas, de dizer o que é um testemunho de Deus e o que é produção humana. Se aqueles que têm realizado essa obra continuarem nesse rumo, agentes satânicos farão a escolha por eles. Os que têm ajudado as pessoas a sentirem-se livres para especificar o que é de Deus nos testemunhos e o que são palavras não inspiradas da irmã White, verificarão que estavam auxiliando o diabo em sua obra de engano. Mensagens Escolhidas 3, página 70. Essa é sua obra, Davi Caldas, e de outros ensinadores. Tenho procurado cumprir meu dever para convosco e para com o Senhor Jesus, a quem eu sirvo e cuja causa eu amo. Irmã Ellen White falando: os testemunhos que vos tenho dado, na realidade, me foram apresentados pelo Senhor. Confie você ou não. Lamento que tenhais rejeitado a luz concedida. Por quê estão rejeitando? Por quê? Essa é uma pergunta que cada um de vós deveria fazer.
Estais traindo o vosso Senhor, porque em sua grande misericórdia, ele vos mostrou exatamente onde vos encontrais espiritualmente. Ele conhece todo o desígnio do coração. Nada lhe é oculto. Não estais traindo a mim, diz a irmã Ellen. Não é contra mim que estais tão exasperados. É contra o Senhor, o qual me deu uma mensagem a ser transmitida para vós. Mas o testemunho da testemunha verdadeira não é uma mensagem suave. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Existe outro texto que ele diz: aqueles que não estão colocando a luz numa vida de santificação progressiva, cairão do caminho e acreditarão que estão caminhando com Deus, né? Acham-se nas trevas da natureza, sujeito às tentações e a grande engano. Lisonjeiam-se de que estão bem, que desfrutam do favor de Deus e que são ricos em discernimento espiritual, quando são pobres, cegos e infelizes, fazendo a obra de Satanás, mas pensam ter zelo por Deus. Ouviu, irmão Davi Caldas? Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência, né? O mostrar-se incrédulo, questionar e contrafazer os testemunhos. Os que desprezam a advertência serão deixados na cegueira, para iludirem a si mesmos. O testemunho franco precisa ser reavivado. Glória a Deus. E ele vai separar de Israel aqueles que já estiveram em guerra contra os meios que Deus ordenou para manter a corrupção fora da igreja. Mais um texto. Porque os homens não querem ver e viver a verdade. Muitos estudam as Escrituras com a finalidade de provar que suas próprias ideias são corretas. Alteram o sentido da palavra de Deus para que corresponda às suas próprias opiniões. É só com as Escrituras? Vamos lá. E procedem também assim com os testemunhos enviados por ele. Citam metade de uma frase e omitem a outra metade, a qual, se fosse citada, mostraria o seu raciocínio e é falso. Que o seu raciocínio é falso. Deus tem uma controvérsia com os que torcem as Escrituras e os testemunhos do Espírito de profecia, fazendo com que se ajustem às suas ideias preconcebidas. Mais um texto. Se você perder a confiança nos testemunhos, cairá das verdades da Bíblia. Tenho temido que muitos assumiriam uma atitude questionadora, duvidosa. E em minha aflição, diz a irmã Eli, por sua salvação, desses irmãos, quero adverti-lo. O testemunho claro e direto precisa viver na igreja, ou a maldição de Deus repousará sobre o seu povo, tão certamente como repousou sobre o antigo Israel por causa de seus pecados. Quanto mais for exaltado o próprio eu, tanto mais diminuirá a fé nos testemunhos do Espírito de Deus. Os que confiam inteiramente em si mesmo verão cada vez menos Deus nos testemunhos do seu Espírito. É o que está acontecendo. Quanto aos testemunhos, coisa alguma é ignorada, coisa alguma é rejeitada. O tempo e lugar, porém, tem de ser considerado. É o que aconteceu com os testemunhos que eles usam.
que a irmã Ellen usou no tempo dela, né? E que pode ser usado hoje também contra aqueles pastores das igrejas evangélicas que negam o sábado, né? A doutrina da imortalidade da alma, né? Purgatório e outras coisas, entendeu? Então, quando ela usava, né, a questão, a Bíblia só, né, e somente a Bíblia, era porque naquele tempo o poder papal, né, estava introduzido na mente do mundo, né? A obra de Satanás para invalidar as escrituras, colocar de lado, né, como os fariseus e escribas fizeram com a lei moral, com os 10 mandamentos, pegando somente as leis cerimoniais que exigiam sacrifício e obediência exterior, né? Então, por esse motivo, a irmã Ellen e os pioneiros, né, teriam que usar isso, enfatizar a Bíblia, voltem à Bíblia, voltem à Bíblia. Mas isso não invalidava, ela não estava querendo invalidar aquilo que ela cria que Deus estava dando por meio dela para o seu povo. Que ele fez uma aliança, né? Segundo a profecia de Daniel 8:14, depois daqueles dias, né? Como está lá em Hebreus 8:10 também, farei uma aliança com a casa de Israel depois daqueles dias, né? Então não invalida a luz que Deus enviou, né, para o tempo presente através da irmã Ellen, não invalida. Então ela diz aqui, ó, quanto aos testemunhos que eu escrevo, coisa alguma é ignorada, deve ser ignorada, coisa alguma deve ser rejeitada. Porém, o tempo e o lugar, né, têm que ser considerados. Existia cartas da irmã Ellen White que era direcionada especificamente a uma pessoa. Claro que aquilo poderia ser, né, considerado por outras pessoas, mas ela estava direcionando especificamente. Só que existia cartas que eram direcionadas no sentido coletivo da igreja. Entendeu? Então tudo isso tem que ser considerado, né? Coisa alguma deve ser feita inoportunamente. Alguns assuntos precisam ser retidos porque algumas pessoas fariam uso impróprio do esclarecimento dado. Todo jota e tio é essencial e precisa aparecer em tempo oportuno dos testemunhos. Então você veja aqui que a irmã Ellen, ela tinha um senso de coerência, né, com respeito aos testemunhos que ela escrevia. Né? Ela sabia que pessoas poderiam pegar os testemunhos. Enquanto uns rejeitavam abertamente, outros de maneira discreta, né? Outros fazendo mal a aplicação dos testemunhos. Ela sabia disso. E Deus a usou para fazer essa advertência. Então você veja que Deus trabalhou de maneira poderosa, em todos os sentidos. Será que Deus não, né, faria uma advertência para a própria irmã Ellen White se ela escrevesse algo, alguma proibição ou alguma exigência de obediência em algum dever? Se ela estivesse errada, será que Deus não faria uma advertência para ela corrigir? Claro que sim. Ou você crê que Deus estava sobre ela ou não, né? Haverá pessoa que interprete mal e desvirtue os testemunhos. Ela disse isso. Então nós devemos cuidar, cada um de nós. Mas não dizer, não, os testemunhos não é inspirado, não tem autoridade, não precisamos crer ou praticá-los. Né? Porque eles não falam da maneira que os profetas falaram no cano bíblico. Isso é imbecilidade espiritual.
Me desculpe a palavra, mas é essa palavra, né? É uma imbecilidade, espiritualmente falando. Haverá pessoas que interpretem mal e desvirtuem os testemunhos, diz ela. Seus olhos foram cegados, e elas apresentam as imagens e interpretações que Satanás elaborou para elas em sua mente, e será dado um sentido inteiramente errôneo às palavras proferidas pela irmã White. Satanás está pretendendo tão verdadeiramente ser filho de Cristo, como o fez Judas, que se achava do lado acusador. Elas se educaram na escola de deturpação de Satanás. Olha isso, escola de deturpação de Satanás, para fazer o que estão fazendo com os testemunhos. É Satanás que está sobre elas, ainda que elas digam que não estão, né? Com a sua presença, mas estão. É dado ao seu respeito uma descrição no 3º capítulo de Zacarias. Coisa alguma no mundo é tão preciosa para Deus como sua igreja. Satanás tem operado em espíritos humanos e continuará a atrair o sagrado depósito, atuando de modo enganoso. Mensagens Escolhidas, volume 1. Prestem atenção ao que o irmão Uri Smith disse com respeito a alguns que na época da irmã Ellen White usava o mesmo argumento que hoje alguns estão usando. Vamos lá. Quando o argumento a Bíblia e a Bíblia somente foi apresentado em oposição ao ministério de Ellen White, Uri Smith declarou: quando afirmamos crer na Bíblia e na Bíblia somente, nos comprometemos a aceitar inequívoca e plenamente tudo o que a Bíblia ensina. É isso. Assim, quando afirmamos crer na Bíblia e na Bíblia somente, devemos aceitar o que a Bíblia profetizou a respeito da igreja remanescente do tempo do fim. Olha o que ele vai falar. Uri Smith ilustrou isso com a seguinte parábola. Vamos lá? A parábola de Uri Smith contra aqueles que usam esse argumento. A Bíblia e a Bíblia somente. Diz o irmão Uri Smith: suponha que estejamos prestes a iniciar uma viagem. O dono do navio é Cristo, nos dá um livro de orientações, dizendo-nos que contém instruções suficientes para toda a nossa jornada. E, se as atendermos, chegaremos em segurança ao nosso destino, ao nosso porto. Partindo, abrimos o livro, partindo a viagem, iniciando, abrimos o livro para conhecer seu conteúdo. Descobrimos que o autor, que é Cristo, o dono do navio, apresenta princípios gerais para nos orientar, princípios gerais, 10 mandamentos, leis alimentares, Descobrimos que o autor apresenta princípios gerais para nos orientar e nos instruir, na medida do possível, abordando as várias contingências que podem surgir até o fim. Eu sei? De maneira geral, O que passaremos, o que vai acontecer de maneira geral. Ele também nos diz que a última parte do trajeto será especialmente perigosa. Ou seja, o último e grande conflito,
pois as características da costa estão sempre mudando, por causa da areia movediça e das tempestades. É o que eu falei. Satanás, ele está sempre inovando. Novos hábitos, novos costumes. Só que eles não entendem isso, né? Contudo, para essa parte da viagem, diz ele, quem? Jesus, eu providenciei um piloto. Quem seria esse piloto? Né? Ah, vocês estão idolatrando. Não. Quem seria esse piloto? A irmã Ellen White, segundo a parábola e visão do irmão Uri Smith, contra aqueles que estavam usando o argumento, a Bíblia e a Bíblia somente, para se opor aos testemunhos do Espírito de profecia. Eu providenciei, né, aqui ó, contudo, para essa parte, ou seja, o perigo final da viagem, diz ele, Cristo, eu providenciei um piloto que irá encontrá-los e dar a vocês as instruções que as circunstâncias e perigos possam exigir. Estão entendendo? Vocês devem prestar atenção nele. Quem ele? A irmã Ellen White, segundo o irmão Smith. Com essas indicações, chegamos ao perigoso ponto especificado. E o piloto, conforme a promessa, aparece. Quem é? A irmã Ellen White. Mas enquanto oferece seu serviço, quem? O piloto, né, enviado por Cristo para os perigos finais, alguns membros da tripulação se levantam contra ele. É você um desses tripulantes? Pense bem. Temos um livro de instrução original, dizem eles, olha só. Temos um livro de instrução original, a Bíblia e a Bíblia só. Dizem, é o suficiente para nós. Nós nos apoiamos nisso e somente nisso. Não queremos nada de você. Afinal, quem deu atenção ao livro de instrução original, né? O irmão Ulisses me faz a pergunta. Aqueles que rejeitaram o piloto ou aqueles que o receberam, conforme instruía o livro? Julgue você. Muito boa essa parábola do irmão Smith. Muito boa essa parábola. Tomei a preciosa Bíblia e agrupei. Aqui é a irmã Ellen já, tá? Tomei a preciosa Bíblia e agrupei em torno dela os diferentes testemunhos para a igreja dados por Deus. Os pecados que devem evitar estão neles apontados. Deus se tem agradado de dar-lhes preceito sobre preceito e regra sobre regra. Mas não há muitos entre vocês que sabem realmente o que está contido nos testemunhos. Muitos, são muitos. Mas há muitos entre vocês que não sabem realmente o que está contido nos testemunhos. Aí estão vocês com o coração angustiado, clamando a Deus por mais luz. Quando reconhecerem os raios de luz que lhes foram concedidos no passado, então a luz de Deus lhes será aumentada. É o objetivo especial de Satanás impedir que essa luz atinja o povo de Deus, que tanto dela necessita em meio aos perigos destes últimos dias. Então, como diz o irmão Smith, Jesus, na sua misericórdia, nos deu um piloto, que é a irmã Ellen White, que nos dará compreensão das verdades bíblicas mal compreendidas pelas trevas que, os homens colocaram sobre elas, e também nos trazer testemunhos numa perspectiva, de luz para o tempo presente.
contra os hábitos, né, a educação de Satanás no tempo presente, ok? Glória a Deus por isso. Que reserva de poder tem o Senhor para alcançar os que puseram de lado suas advertências e reprovações e acreditam que os testemunhos do Espírito de Deus não provêm de fonte mais elevada que a sabedoria humana. No juízo, que podeis vós? Que podeis vós que isto fazeis? Apresentar a Deus como desculpa por vos terdes desviado das evidências que ele vos tem dado de que Deus estava na obra? E aí? Comentário. Como adventista do sétimo dia, acreditamos que Ellen White recebeu o dom profético e que Deus a designou como uma mensageira especial para chamar a atenção para as Escrituras Sagradas. Desde os 17 anos até morrer, 70 anos depois, 53 anos, recebendo instrução da parte de Deus. Deus lhe deu cerca de 2.000 visões e sonhos. Vamos parar um pouco aqui. 2.000 visões e sonhos. Aí vem um Davi Caldas da vida, que nunca passou do teto da casa em uma visão, querendo, ele tem um vídeo que ele diz, que a irmã Ellen, exagerou em algumas coisas, Ele não fala muito, ele queria falar mais, mas ele é sábio, ele é um homem sábio, Vocês vão ver que ele é um homem sábio no jeito dele, na calma, ele é sábio. Então ele não falou muita coisa, que se Deus pudesse jogar para fora, vocês viriam, muito mais. Ele diz, que a irmã Ellen exagerou em algumas coisas, interpretou alguns assuntos, não teve exegese, coisa e tal, Agora vocês percebam, o cara nunca passou do telhado numa visão. Pelo menos isso ele nunca falou, às vezes passou, às vezes já foi levado em arrebatamento e ele não quis falar, mas enfim. Continuando aqui. As visões variam em duração de menos de 1 minuto a quase 4 horas. Essas visões que ela teve, essas 2.000 só. Ela escreveu o conhecimento e os conselhos recebidos por meio dessas revelações a fim de compartilhá-los com outras pessoas. Como um verdadeiro e coerente adventista do sétimo dia, creio que os testemunhos não devem ser usados como prova e autoridade, regra de fé e prática para os de fora do nosso povo. Isso eu creio. E eu vou ler os textos que embasará isso, um pouco mais abaixo. Porém, os que usam o nome adventista do sétimo dia será seguramente e certamente julgado pela luz comunicada através das advertências contidas nos testemunhos do Espírito de profecia. Certamente, eu, Gênesis, os aceito, reconheço como autoridade divina, regra de fé e prática, ainda que esteja eu a lutar contra coisas que os testemunhos fazem advertência, mas não deixo de reconhecer como a misericórdia de Deus para mim. Se você não os aceita dessa maneira, é um direito seu. Porém, sou chamado não compactuar com o seu espírito. Pelo contrário, sou chamado a aconselhar aos irmãos a não dar ouvidos ao espírito que te guia nessa interpretação. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que crêem em que o Senhor, na sua misericórdia, tem falado por intermédio da irmã White,
e lhe tem dado uma mensagem: estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias, como diz o irmão Uri Smith na parábola dele, que Deus, vendo os perigos dos últimos dias, nos deu um piloto inspirado pelo seu Espírito para advertir, sim, contra hábitos, costumes do tempo presente. Comentário: nesses testemunhos abaixo que eu vou ler, a irmã Ellen White fala do mau uso dos seus escritos e como agir com os novos na fé, com respeito de sua crença nos testemunhos. Vamos ler? Vamos lá. Alguns que acreditam nos testemunhos têm errado em querer impô-los indevidamente a outros. Ela era coerente. No volume 1 e no volume 8, há um testemunho a esse respeito. Havia alguns que eram filhos de Deus, mas duvidavam das visões. Outros havia que não lhes fazia qualquer oposição, contudo, não ousavam assumir atitude definida ao seu respeito, ou seja, nem fedia, nem cheirava, né? Alguns eram céticos e tinham motivos suficientes para isso. As falsas visões e práticas fanáticas, por alguns, bem como as consequências desastrosas que delas descorreram, exerceram sobre a causa viscam-se, não sei falar inglês, mas vocês entendam, uma influência capaz de tornar as pessoas desconfiadas de tudo que se apresentasse com o nome de visões. Ou seja, então alguns eram céticos, por quê? Por causa da prática fanática de alguns irmãos que estava apresentando visões, né? Não era dos testemunhos, mas visões próprias, né? E aquilo ali não aconteciam, né? E as pessoas ficaram céticas por não acreditar, né? Tudo que era falo com respeito a visões, uma irmã ali teve uma visão. Essas pessoas nem queriam ouvir. Por quê? Porque Satanás tinha causado dano justamente por causa de visões falsas, né? Então seria mais ou menos isso. Então esse lugar aqui, né, era em algum lugar, né, que estava acontecendo isso, tá? Nos Estados Unidos. Todas essas coisas devem ser tomadas em consideração. A irmã falando, né, que temos que ter cuidado, procedendo-se com sabedoria, né? Quando for falar dos testemunhos da irmã Ellen White para pessoas de outros lugares, peçam sabedoria a Deus, né? Não impondo-os. Mas se a pessoa ali entrar, né, na questão da fé, qual é a sua fé, né? Ou perguntar, e quem é a profetisa? Vocês podem falar de maneira sábia, não se aprofundando, né? Mas podem falar. Então é isso que ela quer dizer. Não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possui um conhecimento pessoal da sua influência, ou seja, não conhece pessoalmente quem é Ellen White. Então eu chegar numa pessoa no mundo, né, e vou, Ellen White falou, não, isso é incoerente, né? Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios dos membros da igreja. Devemos aceitá-los, né? Se no demais a sua vida cristã se prova correta, ou seja, esteja ali numa vida coerente, né, com os princípios básicos das Escrituras, ok? Com a moral. Alguns, conforme me foi mostrado, receberiam as visões publicadas dela, né? Julgando a árvore pelos seus frutos, ou seja,
observando o proceder da vida de irmã Ellen White, para quebrar o dano que foi causado pelas falsas visões, né, antigas. Outros são como o duvidoso Tomé. Não podem crer nos testemunhos publicados, nem convencer-se deles pelo testemunho de outros. Precisam ver e tirar a prova por si mesmo. Ou seja, lendo, observando, né, de forma individual, como os bereanos faziam. Esses não devem, por isso, ser postos de lado. Ou seja, não podemos fazer isso com os novos que estão chegando na fé. Esses, que ela vem falando acima, não devem, né, tanto céticos como os que são duvidosos, né? Esses não devem, por isso, ser postos de lado, cumprindo tratá-los com paciência e amor fraternal. Agora vem aqui, ó. Até que tomem posição e tenham opinião definida contra os testemunhos ou a favor deles. Se, porém, começarem a combater as visões de que não têm conhecimento, se levarem a sua oposição ao ponto de opor-se àquilo de que não tem experiência, a igreja pode saber que eles não estão certos. E o que fazer agora? Né? Considerá-los como adventistas do sétimo dia? Né? E aí? Alguns de nossos irmãos têm tido larga experiência na verdade, né? Com ela, com a própria irmã Ellen, e por anos estado familiarizado comigo e a minha obra. Eles comprovaram a veracidade dos testemunhos e declararam sua crença neles, né? Sentiram a poderosa influência do Espírito de Deus sobre si ao testemunhar a legitimidade das visões. Se esses tais, quando reprovados através dos testemunhos, se insurgirem contra eles e trabalharem secretamente, de maneira sutil, para prejudicar sua influência, devem ser tratados exemplarmente, ou seja, pelos dirigentes da igreja, pois sua atitude pode pôr em perigo os inexperientes, ou seja, novos na fé. Já o primeiro número dos testemunhos publicados encerra uma advertência contra a maneira desavisada de usar a luz que Deus deste modo comunicou ao seu povo, né? Já temos aqui uma descrição, né, dessa questão. Afirmei que alguns não haviam procedido sabiamente. Quando falavam de sua fé aos descrentes, e esses lhe exigiam prova, os descrentes, né, exigiam prova dos adventistas, o que eles faziam? Citavam os meus escritos em vez de fornecer-lhes a prova da Bíblia, ou seja, somente a Bíblia, né? Mas isso não é com os de casa, é com, olha aqui, quando falavam de sua fé aos descrentes lá fora, e esses lhe exigiam a prova do que estavam falando, citavam os meus escritos. Ah, irmã Ellen, ela fala assim, né? Citavam os meus escritos para eles, para os descrentes, em vez de fornecer-lhes a prova da Bíblia. Paramos aqui. É nesse sentido que a irmã Ellen, no grande conflito, ela fala a Bíblia e a Bíblia unicamente, né? A Bíblia e a Bíblia unicamente. Agora, quando a pessoa aceita a nossa fé, né, se batiza no movimento, né, aí já é outra questão, tá? Já é outra questão. Foi me mostrado que tal procedimento é incoerente, e é.
Imagina eu chegar para um descrente, né, começar a falar de Deus, né, da salvação, né, dos mandamentos, e ali a pessoa pedir prova. Aí eu pego os escritos do Espírito de Profecia, a pessoa nem conhece quem é Ellen White, e eu começo a falar. É incoerente, tornando os incrédulos prevenidos contra a verdade. É o que acontece. Os testemunhos não têm qualquer força de prova com os que lhes desconhece o Espírito. Não deveriam ser citados em tais casos. Não devem. Somente a Bíblia. Aqui, somente a Bíblia. Outras advertências relativas ao uso dos testemunhos têm sido dadas de tempos em tempos, como segue. Alguns pregadores ficaram bem para trás. Esses professam crer nos testemunhos dados e alguns agem muito mal, fazendo deles uma regra férrea para os que não tiveram qualquer experiência anterior com relação às mensagens, mas fracassam em praticá-los eles mesmos. 2 erros. Os que chegam na fé já querem impor de maneira férrea, não, você tem que fazer, e é isso e aquilo, né? Primeiro erro. O outro erro é nem eles mesmos, aquilo que eles pregam e que eles querem exigir para os novos na fé, nem eles mesmos fazem, né? É o que acontecia com os fariseus, lá em Mateus 23:3, quando Jesus disse, né, para os discípulos: façam o que ele vos manda, conforme a lei, mas não participe das suas obras, porque eles falam e não fazem. Repetem testemunhos, né, esses, né, da advertência, esses pastores, né, ou membros normais, repetem testemunhos que são completamente considerados por eles. Repetem testemunhos que são completamente desconsiderados por eles, ou seja, usam testemunho para as pessoas quando eles mesmos desconsideram, né? Sua conduta não é coerente. Vi que muitos tiveram vantagens do que Deus mostrou com respeito aos pecados e erros dos outros, ou seja, alguns se apossavam dos testemunhos quando dizia respeito aos pecados e erros dos outros. Continua ela. Tiram conclusões extremadas do que me foi mostrado em visão e usam-nas de tal maneira a enfraquecer a fé de muitos naquilo que Deus tem mostrado e também desanimam a igreja. O inimigo se prevalecerá de tudo que puder empregar para destruir. Testemunhos têm sido apresentados a favor de indivíduos que ocupam posições importantes. Olha só, eles começam bem a desempenhar responsabilidades e fazer sua parte na obra de Deus. Começam bem, né? Mas Satanás os persegue com suas tentações e eles são afinal vencidos. Quando outros, né, contemplam sua conduta errada, Satanás sugere à mente deles que devem haver um erro nos testemunhos, ou seja, quando alguns membros da igreja vão a pastores ou a anciãos ou a professores ou a homens de destaque no ministério e apresentam os testemunhos que mostram que eles estão errados em algum hábito, costumes ou qualquer outra coisa, o que Satanás sugere na mente deles? Que deve haver um erro nos testemunhos dados a tais pessoas. De outro modo, esses homens não se teriam demonstrado indignos de ter uma parte na obra de Deus. Alguém se levantou ao meu lado e disse, né? Aqui é a irmã ele falando,
que alguém se levantou ao lado dela na congregação e disse, para ela: Deus a suscitou e deu-lhe palavras para dizer ao povo e atingir-lhe o coração, como de nenhuma outra pessoa foram dadas. Ele formulou seus testemunhos para resolver casos que têm necessidade de auxílio. Você deve ficar impassível às zombarias ou escárnio, às acusações e censura, a fim de ser um instrumento especial nas mãos de Deus. Importa não se apoiar em ninguém, a não ser somente em Deus. E, como a videira que sobe, entrelaçar nele as suas gavinhas. Ele a constituiu, segundo essa pessoa que se levantou, diz para a irmã Ellen, ele a constituiu o meio de comunicar sua luz ao seu povo. Você deve diariamente suplicar forças de Deus a fim de fortificar-se para que a sua influência não tolde ou eclipse a luz que ele permitiu brilhar sobre seu povo por seu intermédio. É o objetivo especial de Satanás impedir que essa luz atinja o povo de Deus, e tanto dela necessita em meio aos perigos desses últimos dias. Deus lhe tem dado os testemunhos para por eles expor aos apostatados e aos pecadores sua verdadeira condição, bem como o imenso prejuízo que estão sofrendo em continuar com uma vida de pecado. Deus lhe confiou isto, revelando a você em visão, como não fez a nenhum outro vivente. Davi Caldas. E de acordo com a luz que lhe tem dado, a considerará responsável, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, de acordo com a luz que lhe tem dado as pessoas, por intermédio da irmã Ellen White, considerará responsável, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Clame em alta voz, não se detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados, hábitos, costumes, comportamento, tudo que for do tempo presente. Esse é mais um estudo, meus irmãos. Deixo aqui o meu WhatsApp. Vocês podem estar entrando em contato comigo se tiverem alguma dúvida, tá? Se quiserem acrescentar alguma coisa, eu estarei disponível, ok? Para conversar com quem quer que seja, com respeito ao assunto, tá bom? Espero que Deus possa abençoar cada um de vocês. E que possamos estar atentos para os perigos dos últimos dias, que certamente Satanás, sabendo que a irmã Ellen é uma profeta do Senhor e nos trouxe uma luz que pode nos ajudar, certamente ele vai trabalhar para anular, seja de maneira declarada como um todo, ou de maneira sutil, que é o que está acontecendo, através de alguns ministros do engano. É isso, meus irmãos. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Esse é o meu desejo. Em nome de Jesus. Amém.